Olá pessoal, um grande abraço, tudo bem? Sextou e logo no começo de julho, primeiro dia de um novo mês e vamos em frente falando de muito esporte. Vamos falar hoje no programa dos nossos 4 representantes nas competições nacionais. Campeonato Brasileiro das séries B e D, CSA e CRB na B. CRB tentando ir para a primeira página da tabela, não conseguiu após o empate diante da Tombense 0-0. E o CSA, hein? Depois do empate do Náutico, entrou na zona de rebaixamento e tem uma pedreira agora pela frente, que é o Londrina. E você vai saber tudo aqui no programa. As preparações também do tricolor de Palmeira dos Índios, o CSE, e também do Asa, o Alvinegro, a praticamente 4 pontos da próxima fase. Ou seja, uma vitória e o empate já colocarão definitivamente o Asa na fase de mata-mata, segunda do Campeonato Brasileiro da Série D. As classificações também das duas séries, a gente vai falar muito também de CRB e CSA, como eu já disse, e também dos adversários, né? O Londrina, que se prepara para enfrentar o CSA em casa, e a apresentação daqui a pouquinho do técnico Moza, ex-CSA, e agora vai defender o campeão brasileiro de 1978, o Bugre Campineiro, uma das equipes mais tradicionais do nosso país, mas que está na zona de rebaixamento. E você também pode acompanhar todas as nossas redes sociais que a gente vai colocar no ar daqui a pouquinho na rede oficial. Hoje, com a participação especial, pela primeira vez na bancada, do Gabriel Teixeira, que é o Gabriel Teixeira do entretenimento. Grande abraço, tudo bem, Gabriel, com você? Tudo bem, muito bom dia a todo mundo, né, ligadinho aqui com a gente. Falando muito sobre Série B, né? Amanhã tem rodada, hoje, aliás, já tem rodada, né? Sexta-feira, dia 1º de julho, mas amanhã os times alagoanos se enfrentam, né? No caso, o CRB jogando contra o Guarani dentro de casa novamente e o time do CSA jogando fora de casa mais uma vez, dessa vez contra o Londrina. Os dois times que começaram até semelhantes, mas o CRB já deu uma disparada, já está um pouco mais à frente do time do CSA, mas ainda está ali, né? Queria uma vitória contra o time da Tombense para ficar ali na primeira parte da tabela, acabou empatando, né? Perdendo muitos gols. E do outro lado o CSA, que foi derrotado pelo Sampaio Corrêa numa partida muito abaixo do que se esperava, portanto o CSA precisando se recuperar porque está no Z4 e a situação muito delicada. E na Série D, o Asa, como você já falou, Rodrigo, já está ali pertinho, né, da classificação para a próxima fase e o CSE vai ter que jogar o jogo de vida ou morte, eu diria, né, o time do CSE buscando ali uma classificação para a próxima fase e o Asa já bem encaminhado. Acredito que o Asa vai conseguir dar uma chegada boa para subir para a Série C, viu, Veri? Tá certo então. Aliás, o Asa que até 2023 anunciou a renovação de contrato de Anderson Feijão. O Feijão prossegue no Asa, não vai para a CRB, não vai para o Guarani, não vai para lugar nenhum, né? Como alguns haviam anunciado. O Feijão permanece no Asa e a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogos do CRB e do CSA, a gente vai deixar quando os clubes, né, foram os noticiários. Mas temos aí na tela, pode colocar na tela a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, 3 jogos abrindo a 16ª rodada. Nós teremos também no sábado 4 partidas e as demais também. Quando é jogo no sábado, no domingo, aí às vezes um jogo na segunda-feira. Tá aí na tela, Gabriel Teixeira, começando com os 3 jogos de hoje. Nós teremos às 19 horas na Arena Condá, a Chapecoense, que joga contra o Sampaio Corrêa, 7 horas da noite. Teremos também o Brusque, 9h30 da noite, esse jogo diante da equipe do Operário, e o Cruzeiro, diante da equipe do Vila Nova, 9h30 da noite. Começando pela Chapecoense e o Sampaio. O Sampaio está um pouquinho melhor, vem de vitória contra o CSA, a Chape vem de 2 derrotas consecutivas para o CRB e para a equipe do Operário. O que é que pode dar nesse jogo? Eu aposto aí no empate entre Chapecoense e Sampaio Corrêa, hein, Gabriel? Rapaz, eu já tô achando uma vitória do Sampaio bem provável, viu? A Chapecoense que ainda não venceu dentro de casa nessa Série B.
E o Sampaio Corrêa que vem embalado, né? Venceu por 2-0 o time do CSA, tá ali na briga, né, para sair ainda mais da situação ali de perigo, né, para se perpetuar na parte de cima da tabela. Então acredito que o Sampaio vem para cima aí com Pimentinha, o Poveda também tá jogando muita bola. Acho que o Sampaio leva hoje. E o Catatal, né, esse trio aí também. O Catatal acabou com o CSA no jogo passado. Rapaz. Então fica difícil, né, para o time da Chapecoense, que tem aí jogadores que passaram pelo futebol agora, né, Vitor Ramos, tem o Xandão também. Enfim, a gente vai acompanhar, mas acho que a vitória do Sampaio é o mais provável para esse jogo, Veri. Tá certo, então. A outra partida que vai acontecer hoje à noite, 9h30, Brusque e Operário. Jogo de duas equipes duras, né? Duas equipes que são fortes, inclusive na sua defesa e também no meio campo. E outro jogo que eu aposto no empate, porque o Brusque vem em ascensão, mas ganhar desse Operário, tanto fora de casa, né, em seus domínios, como também dentro de casa, não é fácil. E termina sendo um clássico da região, porque tem uma rivalidade entre Santa Catarina e ali o Paraná e as duas equipes do interior. O que é que você acha que dá nessa partida dura, difícil? É a partida do frio, é a partida da chuva. Brusque e Operário, pense em duas cidades frias. Brusque eu conheço, Ponta Grossa ainda não. Pois é, eu tô achando que o Brusque chega um pouquinho mais confiante também para esse jogo. Claro, o Operário está bem, né? Apenas 2 pontos de diferença entre um time e outro, mas é um jogo pareio, assim, um empate também não seria um resultado muito surpreendente. Mas o Brusque, por jogar em casa, acredito que tem essa vantagem, né? Um estádio bem, digamos, aquele alçapão, né? O Caldeirão, aquilo ali pode fazer a diferença. Torcida comparecida em peso, acredito que o Brusque consiga uma vitória hoje, Veri. E aí, o jogo daquele que você bota 1,5, esse é o jogo da aposta. Quer ganhar dinheiro, aposte no Vila Nova. O problema é que o Vila Nova é o lanterna, Gabriel. Tem chance, Gabriel? Contra o Cruzeiro no Mineirão lotado, você tá rindo aí, Gabriel? Você falou que quer ganhar dinheiro e aposte no Vila Nova. Aposte do Vila Nova. Inclusive, nesse momento, torcedores do Vila já estão se manifestando para pegar Gabriel Teixeira do entretenimento, que tá rindo do Vila Nova no programa. Gabriel, eu tô brincando com você, mas não tem chance aí, a não ser que seja uma zebraça, né? A não ser que a zebra, que eu até na questão da cadeia alimentar, né? Raposa, zebra, mas... E o Vila Nova é o tigre. E o Vila Nova é o tigre, né? Mas aí, para ter zebra, o Mineirão, que colocou ingresso, tem promoção para mulher, tem promoção para criança, deverá estar lotado também. E aí, meu amigo, Cruzeiro e Vila Nova, nesse jogo, prepara o saco, viu, Vila? Porque o Cruzeiro tá passando o rodo em todo mundo que tá jogando em seus domínios. Aí, nem um triplo o cara marca na aposta. Aí é Cruzeiro seco. Agora, quer ganhar dinheiro, apostar no Vila. E o Vila, se uma zebra, aí o cara ganhar. É igual acertar na Mega Sena. É extremamente improvável, né? É mais fácil um raio cair na sua cabeça, Rodrigo Feriti, do que o Vila Nova ganhar hoje. Mas com todo respeito ao Vila Nova, mas o Cruzeiro vem fazendo uma temporada diferente do que fez nas últimas 2 temporadas nessa Série B. Tá sendo líder da competição, né? Vencendo todos os jogos aí. Perdeu apenas 2 jogos até então é o time a ser batido. E o Vila Nova que não deve dar muito trabalho para o time do Cruzeiro, porque se fosse só questão de ataque, né, você se fecha ali, faz 2 linhas de 5 e não deixa o time avançar. Mas a defesa do Vila Nova não está bem nessa Série B. Então, o time do Cruzeiro encaixadinho ali, a tendência é que vença por uma quantidade de gols aí enorme, eu diria, goleada hoje. Tem o líder da competição contra o Lanterna, o Cruzeiro que tem o melhor ataque contra o pior e uma das melhores defesas, que é a do Cruzeiro, contra a pior defesa da competição. Você sabe qual é a segunda pior defesa? É do CRB, né? O do Vila Nova. Mas desde que o Daniel Paulista chegou, assumiu, né? Aí já deu uma melhorada. Então, esse daí, facinho para você. Nós teremos também, no sábado, mais 4 partidas. Aí a gente vai deixar o Londrina e CSA, porque a gente vai falar desse jogo depois. Teremos o Ituano contra o Criciúma, 4 horas da tarde, o Ituano do Mazola contra o Criciúma, que tropeça, depois vence. O interessante é que o Criciúma, ele dificilmente empata, empatou agora com o Náutico, ou ganha ou perde. E aí, Gabriel, o Galo do Mazola ou o Tigre Carvoeiro lá
do interior de Santa Catarina. É um jogo interessante, né? O Ituano, por jogar em casa, leva um favoritismo a mais, mas é muito pareio. Os dois times estão bem próximos na competição, então acredito que um empate novamente. Aí você falou que o Criciúma não costuma empatar muito, mas acredito que amanhã o Ituano vai ou vence ou empata, né? Mas vitória do Criciúma acho muito difícil. Coisas de Mazola também, né? Eu também acredito, aposto no empate. Teremos também às 18h30 no estádio Eládio de Barros Carvalho, os aflitos, o Náutico contra o Novo Horizontino. Inclusive a pressão muito grande para cima do técnico Roberto Fernandes. Se o Náutico sequer conquistasse pontos, né, no último jogo diante do Criciúma, certamente, né, iríamos ter outro grande de Recife sem técnico, porque depois o Sport está ali rondando ou entra na zona de rebaixamento ou de classificação e o Dalpozo saiu para a entrada do Lisca. Lisca, para assumir o Sport, tem que ser doido, né, realmente. E o Náutico do Roberto Fernandes contra o Novo Horizontino, eu não vou dizer surpreendente, mas foi uma vitória que nenhum vascaíno, né, estava nos planos do Vasco. Novo Horizontino que venceu o Vasco por 2-0 e o Náutico que empatou com o Criciúma em casa. Então tem mais um jogo em casa, nos aflitos, e para o Náutico não ficar aflito. Gostou, Gabriel? Tem que ganhar daí da equipe do Novo Horizontino. E aí, o que é que dá nesse jogo? Então, o Novo Horizontino venceu o Vasco que estava invicto, né, na competição. O Vasco não perdia, não havia perdido ainda na Série B, acabou sendo derrotado para o Novo Horizontino. Claro, teve algumas mudanças Acabou ali. Sua tese do Vasco invicto na A e na B. Pois que ele não jogava na A. Sua tese foi por água. Mas eu falei Sua assim, tese foi por água abaixo, dentre né? as competições nacionais da primeira e terceira divisão, o único invicto era o Vasco. Só que aí o Vasco perdeu para o Novo Horizontino justamente no dia que eu falei isso. Mas enfim, acontece. O Já Vasco tem 3 torcidas da Série B querendo acertar as contas com você. Tá certo, a tendência é aumentar. O Vasco o Novo Horizontino que venceu o time do Vasco dentro de casa por 2-0. É um time interessante, né, comandado pelo Alan Al. Venceu já alguns jogos que a gente se surpreendeu, de certa forma, né? O Novo Horizontino que caiu para a segunda divisão do Paulista e não vencia, né, na Série B, veio vencer só na 6ª rodada, se eu não me engano, contra o CRB, do então treinador Marcelo Cabo. E aí o time do Novo Horizontino foi melhorando a partir daí. É um time que tem um material humano até interessante, mas contra esse time aí é enjoado, de certa forma. Acredito que um empatezinho para o Novo Horizontino não seria de todo modo ruim, não. Eu também aposto do empate nesse jogo aí, devido a tudo que o Gabriel falou. Veja que os nossos palpites, eles são semelhantes, né? Com a exceção, talvez, aí dos jogos dos alagoanos, que também, né, vão entrar em campo nesse sábado, mas a gente vai analisar as partidas quando a gente for falar do noticiário dessas equipes. E fechando a rodada, os jogos do domingo. Aí 8,80. O cara pega um jogo, dia de semana, os velhinhos gagá da CBF e coloca 9h30 da noite. Não se preocupa com o transporte do torcedor, com a distância, só se preocupa com eles. Aí o cara pega o jogo da Ponte Preta contra a Tombense, Ponte Preta e Tombense, e coloca para 11 horas da manhã. A Ponte Preta na zona de rebaixamento, a Tombense está bem. 11 horas da manhã. E aí, será que a Macaca se recupera? Ou a Tombense, com essas duas pedreiras de ter empatado com o CRB e agora tem a equipe da Ponte Preta, vai conseguir mais um novo bom resultado? O time que está sendo muito bem treinado pelo Bruno Pivetti e empatou com o CRB jogando muito no primeiro tempo, diga-se de passagem, com os laterais voando, né? Até o Reginaldo da equipe da Tombense é melhor do que o Reginaldo do CRB. É inacreditável isso. Pois é, o time da Tombense conseguiu ali um empate valoroso, né? Um pontinho ali no finzinho do jogo, diversas finalizações do CRB, mas o time da Tombense conseguiu evitar que sofresse gols. E do outro lado, o time da Ponte Preta que precisa se recuperar na competição. É o jogo que a Ponte precisa vencer para pelo menos dar uma respirada mais aliviado, né, o time da Ponte. E do outro lado, o time da Tombense que está ali numa sequência de viagem, né? Ele nem voltou para Minas Gerais, já foi direto para São Paulo para se preparar para o jogo contra a Ponte Preta. Então, acredito que vai ser um jogo difícil, mas por essa questão aí de logística, né? O time da Ponte Preta teve aí um tempo maior para se recuperar, vai jogar em casa, ao lado do seu torcedor. É um jogo que eu acredito que a Ponte vai chegar aí para tentar vencer o jogo.
a Tombense, se jogar do jeito como jogou contra o CRB, dificilmente a bola não entra ali, viu, Viri? Para mim é empate esse jogo aí, porque a Ponte vai ter que sair, na minha opinião, a Tombense vai ter que se segurar. Jogo que um dia foi da Série A, Vasco e Sport. Esse é o jogo da confusão e eu vou explicar por quê. O Gabriel sabe, e vocês sabem, quem não está sabendo vai ficar agora, que o Maracanã fez um consórcio com a dupla Fla-Flu, né? As duas equipes, tanto o Flamengo não dispõe jogos na Gávea, porque não dá, e o Fluminense há muito tempo não joga nas Laranjeiras, né? E aí, estádios particulares, o Botafogo tem o Engenhão, né? Que ele administra também, e o Vasco, São Januário. O que é que aconteceu? Porque eu estou falando nos 4 grandes do Rio, o que é que tem a ver a dupla Fla-Flu se eles não estão na Série B? Vou explicar. É porque a dupla fez um consórcio, né, para o Maracanã. A torcida do Fluminense sempre à direita, né, das cabines de rádio do Maracanã, e a do Flamengo à esquerda. E o Vasco solicitou da empresa, do consórcio, para que esse jogo contra o Sport fosse no Maracanã. Inclusive, já ia começar a fazer valores promocionais para a venda de ingresso. E a empresa negou, dizendo que tinha que cuidar do gramado, que muitos jogos estão acontecendo, jogos da Série A, do Flamengo, do Fluminense. O Fluminense estava na Sul-Americana, o Flamengo também, jogos da Libertadores, e aí tá esse impasse. São Januário ou Maracanã? O jogo provavelmente em São Januário, com a bilheteria, mas uma empresa que não tem competência para cuidar dessas questões e diz para o Vasco, que é um gigante do futebol brasileiro, imagine se a equipe na rede um dia for tentar fazer um racha ou alguma coisa no Maracanã. O Vasco não consegue jogar no Maracanã, imagine, né, que vai acabar o mundo. O Vasco não pode jogar no Maracanã. Mas você sabe o nome disso, né? Inveja, né? Inveja, é? A torcida do Vasco tá dando show essa temporada, né? Ah, então é isso, E aí você né? põe pro outro lado a torcida do Fluminense... Nem se juntar a soma de todos os públicos dos últimos 10 jogos, você enche o Maracanã. Mais uma torcida que quer pegar o Gabriel. Não e aí, Gabriel, tirando essa confusão aí do jogo, Vasco e Sport, pra mim, dá Vasco aí. Também acho, é porque o Maurício acabou inventando muito ali, né? O Vasco vinha de 4 vitórias seguidas, e aí o Maurício de Souza acabou, não é o escritor da Turma da Mônica, que fique bem claro aqui, não mas... é o pai da Mônica. Pois é, ele acabou mudando muito a sua formação, e aí o time perdeu aquele sistema, principalmente defensivo, né? O Thiago Rodrigues ainda fez boas defesas, se não fosse por ele, o Vasco tinha sido goleado pelo Novo Horizontino. Tinha levado um sacode. Então acho que o Vasco deve voltar ao seu padrão dos últimos... dos jogos anteriores a este contra o Novo Horizontino, e o time do Sport que ainda está ali em formação, né, em transição agora com a chegada do Lisca doido. Acho que o Vasco consegue vencer com o apoio da torcida, vai conseguir mais uma vitória aí e vai continuar no G4. E o último jogo da rodada, 4 horas da tarde, um clássico entre tricolores. Teremos na Arena Fonte Nova o tricolor de aço, o Bahia, como diz o hino, e o tricolor imortal. O Bahia está perdendo em casa, ganhando fora, e o Grêmio a conta do chá, né? Jogou contra o CSA o primeiro tempo, o segundo levou sufoco, e contra o Londrina, ufa-ufa. Já o Bahia perdeu em casa e venceu fora. E aí, Gabriel, confronto dos tricolores fechando essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pois é, o Bahia que começou até bem, né, a Série B, mas foi oscilando muito. O Grêmio também não começou tão bem, mas foi melhorando, mas ainda assim oscila bastante, os dois times ainda no G4. É um jogo interessante para se acompanhar. O time do Bahia tem algumas peças ali fundamentais, né? O da Liga, tem o goleiro também, o Danilo Fernandes, jogadores importantes. E do outro lado um Grêmio que conta aí com o dinossauro do futebol, que é o Diego Souza, né? O cara já é um dos artilheiros da Série B. Eu disse, né, que ia sobrar nessa Série B. Tá mesmo jogando muito, né? Sendo já um antigo jogador, mas é um jogador importantíssimo para esse time do Grêmio. Acho que vai dar empate, mas se fosse para apostar ou um ou outro, eu ia de Bahia. Eu torço pelo Nordeste sempre, mas vai dar Grêmio. Na minha opinião, o Grêmio ganha 1-0, né? Com todo o respeito ao torcedor do Bahia, que também tem promoções e deve lotar a Arena Fonte Nova, o torcedor do tricolor de aço. Daqui a pouco a gente vai analisar os jogos de CRB e CSA, o Galo contra o Bugre e a equipe do CSA contra o Tubarão. Inclusive, Gabriel Teixeira, do Entretenimento,
perguntou por que o Londrina é Tubarão se em Londrina não tem praia, né? Então, torcida do Londrina também quer pegar o Gabriel, que faz confusões com todos os outros torcedores. Vamos colocar na tela a classificação atualizada? Colocamos ontem, vamos colocar hoje, porque a classificação está atualizada. Pode colocar na tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente analisar também e começar a falar dos clubes, dos alagoanos. O Cruzeiro é o líder com 34 pontos, em segundo o Vasco com 30, em terceiro o Bahia 28, em quarto o Grêmio com 25. O Sport aparece na quinta posição com 21, em sexto a Tombense 21, em sétimo o Criciúma com 20. Aí a turma dos 19 pontos. Novo Horizontino em oitavo, o Operário e o Sampaio Correia com 19 pontos. E aí na parte já, a segunda parte da tabela, também com 19 pontos, na 11ª posição, o Clube de Regatas Brasil, o Galo Praiano. O Londrina, adversário do CSA, é o 12º com 18. Na 13ª, o Brusque de Santa Catarina com 17. O Ituano, o Galo Paulista com 17. A Chape na 15ª com 15 pontos, o Náutico beirando a zona de rebaixamento com 15. E aí, abrindo a zona de rebaixamento, o Azulão do Mutange, o CSA, 17ª posição com 15, na 19ª a Macaca, a Ponte, o Bugre, o Guarani, aparece na 19ª com 13 e o Tigre, o Vila Nova, com 20 pontos. Alguma surpresa, Gabriel, para você entre os 4 primeiros, primeiro, e depois os 4 últimos? A parte de cima da tabela tá assim, dentro da teoria, é o aceitável, né? O Cruzeiro ali brigando, né? Teve um início ruim em 2020 e 2021 na Série B, mas esse ano está indo muito bem. É um dos grandes cotados aí para subir para a Série A. Aí vem o Vasco na sequência, que também, apesar de ainda não estar 100%, apesar de ainda não apresentar um futebol vistoso, né, mas está ali na segunda posição e está bem também. E o Bahia e o Grêmio, que ainda seguem oscilando, ainda tem o Sport ali na cola. Acho que não vai mudar muito essa parte do G4 aí. Até o fim do campeonato, acredito que vai ser esse esquema, né, na realidade. E o Sport tá ali, né, na briga. Agora com a chegada do Lisca doido, pode ser que melhore ou não, né? Vamos acompanhar. Mas o time do Sport, de qualquer forma, tá ali na briga também, buscando uma recuperação. Bahia, que agora tá com o Anderson Moreira também, né? E a gente lembra no passado, né? O Anderson Moreira assumiu o Botafogo nessa altura do campeonato e o Lisca doido assumiu o Vasco. E aí a situação foi que o Botafogo conseguiu chegar à liderança, né? Não perdeu mais, perdia poucos jogos. E o time do Vasco, em contrapartida, não deu certo com o Lisca doido, depois veio o Fernando Diniz, enfim. Então, assim, são 2 treinadores que voltam a chegar em times que estão buscando ali uma vaga para a Série A. E aí a gente vai ver como eles vão lidar com essa fase nova aí da Série B. E da parte de baixo, CSA abrindo aí a zona de rebaixamento, eu acho uma situação bem delicada, né, da gente avaliar. O Moza não conseguia mais dar encaixe ao seu time, acabou saindo, e aí veio o Alberto Valentim, ainda não venceu, 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Aí vem Ponte Preta e Guarani, né, os 2 times ali de Campinas também não estão muito bem. O Guarani ainda fez um bom campeonato estadual, mas a Ponte Preta caiu para a 2ª divisão e já venho falando, a Ponte Preta não tem assim esse elenco todo para brigar por um campeonato tão longo como a Série B. E aí, por fim, o Vila Nova, né, na lanterna do campeonato, realmente nada bem, né? Lembra até o Brasil de Pelotas na temporada passada, né? Então, o time do Vila Nova precisa se recuperar. Tá muito parecida a campanha. Tá muito parecida, tá difícil, o torcedor já tá ali, né? Já tá risada ali, mas o torcedor não entende. Né? Pois é, o torcedor agora já tá imaginando como vai ser agora, a 3ª divisão ano que vem. Enfim, o time do Vila Nova precisa melhorar, mas acho que dos times que estão no Z4, o CSA e o Guarani talvez são os times que mais têm capacidade e condições de sair dessa situação. Tá, e só uma correção aí, a tabela, né, que a gente acabou lendo, né, os 4 primeiros aí, o Cruzeiro, o Vasco, o Bahia e o Grêmio, só campeões brasileiros, e na parte de baixo, CSA, Ponte Preta, Guarani e Vila Nova. Se, até agora, né, antes de terminar, Gabriel, aí a tabela na tela, pra gente começar a falar dos clubes, se você tivesse que apontar um treinador de destaque nessa Série B, na sua opinião, quem seria? Para mim, não surpresa, mas se fosse dizer assim, não revelação,
eu apostaria no Bruno Pivetti, que está fazendo um grande trabalho para a Tombense. Mas, além dele, o ex-técnico do CSA, tem algum outro treinador enchendo os seus olhos e provavelmente os olhos de outras torcidas? E é um cara que pode ter potencial, quem sabe aí até para dirigir um time do Campeonato Brasileiro da Série A, Gabriel? O Pesolano, né? O técnico do Cruzeiro. Muito bom. Que vem fazendo aí uma boa campanha. O time, obviamente, tem jogadores ali que jogam muito bem, né? Tem um goleiro excelente, que é o Rafael Cabral, que já foi campeão da Libertadores pelo Santos, teve uma passagem pela Europa. Tem bons jogadores também de linha de frente, né? O Edu, que ano passado foi artilheiro da Série B. O Cruzeiro soube fazer contratações pontuais ali para jogar a Série B e aprendeu a jogar a Série B. Então é um time que, com o comando do Pesolano, que por sinal a torcida ficava criticando ele, mas para dar a entender para os outros, né, para as outras torcidas e para os outros times, que não era um bom treinador. Aí o Ronaldo pegou e fez a renovação de contrato, e aí agora sim a torcida passa a elogiar, porque não tem mais aquele risco dele sair. É um treinador que está ajustando bem o seu time, né? Mesmo quando tem algum desfalque ali ou aqui, consegue ajustar bem o time, e a tendência é que o Cruzeiro consiga o acesso para a Série A e ano que vem continue com o Pesolano, porque é um ótimo treinador. Assim, o Ronaldo renovou o contrato dele, né? Mas se não renovasse, poderia sim cair num time da Série A aí. O Flamengo, por exemplo, quando demitiu aí agora o Paulo Souza, né, poderia ter ido atrás dele, né? O Atlético Mineiro também o Turco Mohamed também não está muito bem. Então, são times ali que poderiam até tentar uma contratação. Não é brasileiro, né? Não surpreende de certa forma, porque a maioria dos treinadores brasileiros ainda está precisando reformular, né? Se reinventar de acordo com o novo futebol, já que, se a gente for avaliar, o futebol já mudou muito, né? De 5, 10 anos para cá, já é uma diferença gritante. Muitos treinadores ainda seguem ali numa filosofia que já não dá muito resultado para o futebol moderno. Enquanto isso, a CBF fica exigindo, né, esse curso pró, que é um absurdo, né? O A, quase 30 mil, o outro 23 mil. Quando um técnico de um time, de um campeonato estadual, por exemplo, de Rondônia, do Acre, aqui do Nordeste, vai poder pagar um valor desse para fazer o curso da CBF. E há quem não quer fazer o curso, quer ficar na praia, jogando futevôlei, né? Técnicos famosos. E você falou também em relação ao Vila Nova, que está com a cara de que vai descer. Enquanto isso, o Cruzeiro, você foi perfeito na colocação, ao contrário, o Ronaldo Fenômeno, né, comprou a maioria dos direitos, né, aspas, Ronaldo Fenômeno, dono do Fenomenal, que é o Cruzeiro, está fazendo promoção. A torcida do Cruzeiro, nesse tempo aí, que o Cruzeiro disputou a Série B, entendeu que é preciso abraçar o time, abraçar a equipe e deixou de criticar e não tem essa história de time gigante do futebol brasileiro aprender a jogar a Série B. O Cruzeiro não aprendeu a jogar a Série B, ele se adaptou à Série B. Ingressos promocionais, Ronaldo Fenômeno assiste um jogo do camarote, depois vai para o meio do torcedor lá, vai para o meio da galera lá, desce, tira foto com o pessoal. Já teve aí... Já fez a promessa, né? O Valladolid que... No Valladolid, é dono do Valladolid lá da Espanha também, o Valladolid subiu a primeira divisão e ele fez aquela pedalada, né? E ele já disse que se o Cruzeiro subir novamente, né? No caso, outro time dele, ele vai também fazer um circuito, né? Pedalando pelas ruas de BH. A promessa também. E outra, o técnico que o Gabriel acabou de se referir, o Pesolano, e o Cruzeiro montou um time para se adaptar, porque tem um centroavante. Em outras características, em outras competições, eu não apostaria no Edu como centroavante do Cruzeiro, por exemplo, numa Libertadores, num Campeonato Brasileiro, mas se adaptou perfeitamente. Os laterais, o meio-campo e a torcida do Cruzeiro, que vem lotando, a imensa torcida do Cruzeiro, vem lotando aí o Mineirão. E é isso que um time grande tem que fazer. Porque quando o Cruzeiro caiu, a crítica. Quando o Cruzeiro perdeu o Fábio para o Fluminense, a torcida do Cruzeiro em peso. Não vamos mais apoiar. E quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, a torcida gostou. Que disse depois que alguns jogadores não iriam ficar, as críticas começaram. Agora o jogo virou e o Cruzeiro está no caminho, rumando a passos largos para voltar à Série A, lugar de onde nunca deveria ter saído. E até bom porque a gente vê gigantes do futebol brasileiro jogando a Série B, provando que não são imbatíveis e que as nossas equipes, inclusive de Alagoas, têm condições de bater nessas equipes. Bater num bom sentido, já que o CSA e o CRB, né, há um tempo, o Cruzeiro teve essa freguesia, que não ganhava nem do CRB e nem do CSA.
Pois não. Ainda existe a freguesia com o CSA, né? Com o CSA. O CRB Ainda acabou existe. agora, né? Será que esse ano vai... Em 2 minutos acabou a freguesia Será com o CRB. que esse ano vai acabar o fim da piada do Fala Zezé? Será? Mas vai continuar, né? Isso é eterno. Vamos falar do Azulão? Vamos falar saindo do Azulão lá de Belo Horizonte. E eu tive, para terminar esse assunto do Cruzeiro, a oportunidade, o Na Rede teve oportunidade eu tive a oportunidade duas oportunidades de passar aí 7 dias no primeiro mês e mais 8 dias no outro. E eu pude constatar a estrutura da Toca da Raposa, participamos de jogos do Cruzeiro, o Na Rede transmitiu 4 jogos do Cruzeiro e eu pude comprovar, né, essa idolatria, esse fanatismo, no bom sentido, da torcida do Cruzeiro. E o Azulão de Alagoas, Gabriel, o CSA que se prepara para enfrentar a equipe do Londrina. A gente tem um pequeno vídeo da preparação do CSA, que foi o único material que o CSA disponibilizou. Tem um vídeo do CSA treinando no CT do Atlético Paranaense, né? Que nós vamos mostrar esse vídeo daqui a pouquinho. E aí, olha aí, ó, será que essa energia do CT do Atlético Paranaense vai passar para os jogadores do CSA? Porque depois, coincidentemente, que o rival CRB treinou lá no CT do Palmeiras, o CRB não perdeu mais. Pode tropeçar em casa, tombar, mas perder não perdeu mais. Será que essa energia do time que é o atual campeão da Sul-Americana, que o CSA estava precisando, ex-time do técnico Alberto Valentim, um time que tem um estádio que é sintético, que é o Rio Paraná, passa por do Palmeiras é sintético por luxo, né? O do Atlético não, aí é a natureza. Será que essa energia aí pode contagiar também os jogadores da equipe do Centro Esportivo Alagoano? 2 treinos o CSA fez no CT do Atlético Paranaense, já está concentrado, ainda está fazendo um daqui a pouquinho, né? E faz o apronto, jogadores que foram relacionados vão para a pré-eleção e aí o jogo contra a equipe do Londrina. 11 horas da manhã e o Na Rede vai transmitir com imagem, como mostra para mim, Gabriel. Pois é, o time do CSA, o antigo time do Alberto Valentim, né? O Atlético Paranaense, o Alberto Valentim, inclusive, foi campeão da Sul-Americana. Foi só um jogo? Foi, mas foi campeão. Tá lá o nome dele. Assim como o Bruno Pivetti treinou 2 jogos do CSA e foi campeão. Mas tem que botar a cereja lá, pois senão tá se lá. Perdesse era pior. O nome dele tá lá na história do Atlético Paranaense, né? O segundo título sul-americano do Atlético. E aí agora ele treinando o time do CSA. É claro, é um treinador ainda que precisa mostrar o seu potencial, né? O único time que ele realmente deu certo ali, que acabou saindo até de forma surpreendente, foi o Cuiabá. E eu não vou entrar no mérito, né? No motivo pelo qual ele saiu, mas extracampo, né? Enfim, fica à parte, né? ao que aconteceu. Mas enfim, o time do Alberto Valentim ainda precisa melhorar muito, né? É claro que há uma nova filosofia. O Ademir sabe porque o técnico saiu lá do Cuiabá. Pois é. Só que ele pediu para não falar, né? Pois é. O Alberto Valentim, ele precisa dar um novo ritmo, né, para o time do CSA, é claro. Ele tinha uma filosofia com o Mozart e agora com a chegada do Alberto Valentim a filosofia muda. São treinadores diferentes, são características diferentes de times. E jogando fora de casa, o time do CSA, a tendência é que dê um pouquinho mais a posse de bola para o time do Londrina e jogue mais de uma forma mais reativa, né? Fechando um pouco mais a casinha, né, para evitar tomar gols, até porque o CSA vem sofrendo gols, e gols bestas se a gente for avaliar, né? O Marcelo Carneiro faz boas atuações, evita que o CSA tome gols. O primeiro gol contra o Sampaio foi um gol de racha. Pois bateu no cara lá, o Poveda bateu a falta, a bola bateu no Rio, que já estava estraçalhando e entrou. Pois é, então assim, o time do CSA precisa ter esse encaixe, tanto defensivamente e principalmente ofensivamente, porque é um time que ainda faz pouquíssimo gol. Quanto o Grêmio também, falha da defesa. Pois é, e assim, o CSA é um time que até cria bastante, né? O Gabriel, desde a chegada do Valentim, ele joga um pouco mais próximo ali dos jogadores de ataque, ele municia esses jogadores para finalização, só que são jogadores que ainda pecam muito nas finalizações e isso prejudica o CSA. E não é só de hoje, né? Não é só do Alberto Valentim, isso já é desde o Moza, desde Alagoano, desde Copa do Nordeste. O CSA é um time que perde muitos gols, que não bota o pé na forma ali para caprichar nas finalizações,
E aí é um time que, foi como eu até falei na transmissão, né? O Ciel, ele tem mais gols, o Ciel da Tombense sozinho tem mais gols do que todo o ataque do CSA nessa Série B. Então, assim, isso é algo gritante, né? Porque não é só um Rodrigo Rodrigues ou o Bruno Mota que está jogando agora, né? Mas são todos os atacantes. Osvaldo, Felipe Augusto, Lucas Barcelos, todos esses atacantes não tem, somando todos, não chega ao número de gols do Ciel. Tem que você não falou do Marco Túlio. O que você tem contra o Marco Túlio? Não, mas o Marco Túlio agora ele vai estar mais, digamos, resguardado, né? Porque o Alberto Valentim já não vem utilizando homem, né? Muito, né? Era o homem de confiança do Moza, mas agora acho que o Alberto Valentim foi uma das primeiras coisas que observou. Né? Porque o Marco Túlio tá rapaz, não tem condições não. E aí a questão é, né, com a janela de transferências se abrindo agora no dia 18 desse mês, ou seja, daqui 2 semanas já vai ser fim de primeiro turno praticamente. O CSA não pode esperar por isso, né, para buscar uma melhora, mas é nítido que o CSA precisa contratar. Tá precisando ali de um atacante de peso, precisando também de jogador da defesa também que possa fazer uma ajuda maior ali, porque o Lucão e o Wellington, às vezes o Wellington também bate muita cabeça ali, acaba se atrapalhando e aí dá muita chance para o time adversário, mas de qualquer forma, para amanhã contra o time do Londrina, tem que saber jogar de uma forma reativa, porque o Londrina, ele trabalhando mais a posse de bola, ele vai se perder, porque o Londrina também não é esse time todo para estar segurando a posse de bola, e aí é nisso que o CSA precisa explorar, é partir para cima de forma aguda, não ficar rodando muita bola, tocando a bola de zagueiro para zagueiro, voltando no goleiro, não. É partir para cima de forma aguda para tentar fazer o gol logo de cara e aí ir administrando o jogo de acordo com aquilo que for favorável para o CSA. O que não dá é o CSA fazer mais uma partida onde tem muita posse de bola, onde trabalha muita posse de bola, mas erra finalizações, erra na parte da defesa, e aí isso é o roteiro perfeito para uma queda para a Série C. E o Londrina não tem problemas, né, para o jogo contra a equipe do CSA, de ordem disciplinar nem de ordem médica. Será um jogo muito difícil, mas mesmo assim eu estou sentindo que o CSA vai surpreender nesse jogo, mesmo ainda não vencendo, sob o comando do Alberto Valentim. Minha aposta é 1-0 para o CSA. E você? Gol de quem? Tem algum palpite? Né? Gol do Osvaldo! Tá bom, Rapaz, eu tô achando que vai ser 2-1 pro CSA, viu? 2-1 pro CSA de virada. Você gosta de placares com de virada, gol, né? De virada, né? E esse jogo Na Rede vai transmitir a partir de 9 horas da manhã. No sábado, 9 horas da manhã é a abertura da nossa grande jornada esportiva. Nós estaremos ao lado do Marco Silva da narração e do JP, que está de volta, o sósia do goleiro Alisson, menininho barbudo, estará lá também para esse jogo de 11 horas da manhã, que o Na Rede vai transmitir. Como é que você faz para assistir? Vai lá no YouTube Na Rede e você pode assistir esse jogo com imagens do aquecimento, com o nosso Mostra Pra Mim e também com lances de perigo. Nós não temos os direitos para... Tá aí o QR Code aí na tela, já avisado pelo nosso Janderson, mas é emoção demais. É o melhor chat do Brasil, chat mais lindo, perfeito, cheiroso, já saiu casamento, já saiu namoro e a galera vem com a gente, né? A maior plataforma digital do planeta e também, consequentemente, do Brasil e do Nordeste. Então, encontro marcado com você, 9 horas da manhã, a bola rola às 11, direto do belíssimo Estádio do Café. Um dia ainda vou lá no Estádio do Café e tirar foto, tomar um café lá no Estádio do Café. Você sabe por que Estádio do Café? Você não sabe por que Estádio do Café. Porque toda a região de Londrina até o Vale do Paraíba, a sua terra, era o ciclo do café na época do Império Brasileiro. O Tá Na Rede também é história, Gabriel. E quantos anos tem o Estádio do Café? O Estádio do Café tem só 70 anos, tradicionalíssimo o Estádio do Café. Gabriel, vamos a um bloco de intervalo comerciais, né? Os nossos colaboradores. Daqui a pouco a gente volta falando do Galo Praiano e também do Bugre Campineiro, que apresentou. Você sabe quem chega hoje em Maceió, quem vai voltar para o Estádio Rei Pelé, a área técnica do Estádio Rei Pelé. Quem, Gabriel? E já me intimou, né? Já intimou você, né? Já me intimou de novo. Falou, você é um dos responsáveis pela minha aquela saída. Queda. Pô. Então o Moza quer pegar o Gabriel Teixeira do entretenimento. Moza Santos, que só quer ser chamado de Moza, tá de volta agora como técnico do Guarani. Segura aí, é rápido, a gente volta já.
O melhor governo do Brasil mudou a vida de Alberto. Toda a família estava achando que não voltava mais. Mas, graças a Deus, estamos aqui para contar a história, né? Passando o filme na cabeça. Essas alazinhas aqui, passei tudo de maca. Muito bem tratado, graças a Deus. E salvo. Tudo bom? Eu agradeço a vocês, rapaz. É emocionante quando eu cheguei na frente do hospital aqui. Quem saiu daquele jeito, né? É isso, graças a Deus. Tô vivo, graças a Deus. E graças a vocês também. Graças a Deus. É uma gratificação enorme. É emocionante, chega da emoção mesmo. Pelo que eu passei, tanto por dentro como por fora, é uma coisa só. Maravilhoso, bonito, bom e não tenho o que dizer. E olha que eu não estou fazendo campanha para ninguém, que eu estou dizendo que é verdade. Estou eternamente grato. O governo que fez 6 novos hospitais é o melhor governo do Brasil. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar, o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. De 15 a 29 de junho vai ter Forró do Bill no Benedito Bentes. Festival Multicultural no Jaraguá. Festival de quadrilha, coco de roda e bumba meu boi no Polo Tabuleiro. E é tudo de graça. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar, o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. Realização Prefeitura de Maceió. Maceió é massa. Nós estamos de volta com o segundo bloco para falarmos do Galo da Praia, que vai enfrentar o Bugre, jogo também no sábado. Se o CSA joga às 11 horas da manhã fora de casa, diante da equipe do Londrina, o Galo, CRB, joga mais uma partida em casa, diante do Guarani, 8h30 da noite. E o CRB tem problemas para enfrentar a equipe do Guarani, não sabe se vai poder contar com o titularíssimo lateral esquerdo Guilherme Romão, que saiu sentindo a coxa esquerda. Será avaliado para poder ver se vai participar do apronto no CT Ninho do Galo. Além disso, o CRB não vai poder contar com o Martan, pelo terceiro cartão amarelo, e também com o Brian. Lembrando que Claudinei e Michael Douglas ainda estão no período de transição do departamento médico para os gramados. Gabriel,
Brian vai fazer falta, é um reforço para o CRB, né? Finalmente, né, a torcida diz, só que se o Romão não reunir condições, o CRB vai ter que improvisar Raul Prata na lateral esquerda e o Reginaldo será o lateral. Apesar de que o garoto Wellington, que é da base, também está voltando, pode ter uma oportunidade, mas o Daniel Paulista não é técnico de vou colocar o cara agora, e principalmente sendo da base, nada contra os garotos. E esse CRB, Gabriel, diante da equipe do Guarani, que tropeçou, eu disse que não tombou diante da Tombense, só se fosse uma derrota. Tropeçou, porque mesmo devido às circunstâncias, a Tombense sendo um adversário difícil, mas o CRB teria que ganhar para pelo menos terminar em sexto. E agora não pode nem pensar em perder pontos diante do Guarani. Pois é, o time do CRB, assim, fez falta o Romão, né? No jogo contra a Tombense, era um jogador ali imprescindível, né? Para o time continuar atacando e saiu chegar... logo no começo, né? Pois é, imagina o tanto de cruzamento ali que o Brian errou, que o Romão poderia ter acertado, né? E aí o Brian também está fora. Vamos ver como é que o time vai estar para o jogo contra o Guarani, se o Romão vai ter condição de voltar já para esse jogo dentro de casa ou não. Se a gente for avaliar na teoria, o empate ele ainda está ali dentro do roteiro, porque quando você ganha da Chapecoense, onde você esperava um empate, teoricamente você teria que ganhar da Tombense. Só que aí ele inverteu só os resultados. Ah, Gabriel, isso é ótimo, é perfeito? Não, mas é ali dentro do aceitável. 4 pontos ali nos últimos 2 jogos, vence a Chapecoense fora de casa, dá uma margem ali de erro para pelo menos um empate, mas aí amanhã tem que vencer contra o Guarani. Amanhã é um jogo, mais um jogo dentro de casa, e aí você tem que somar pelo menos 7 de 9 possíveis, né? Nessa sequência aí de 3 jogos, o time do CRB precisa engatar essa sequência dentro de casa para vencer novamente um time que está fragilizado, que chegou agora, tem recém-chegado, né? O técnico Moza no time do Guarani, um time que está na zona de rebaixamento, e é o momento do CRB vencer. Até porque o Guarani, ele está querendo sair da zona de rebaixamento, se o Guarani vence, ele encosta inclusive no CRB, se o CRB vence, é menos um adversário, pode-se dizer, que vai estar brigando ali diretamente contra o CRB. Então, o CRB precisa vencer para dar uma distância, né, para dar uma folga da zona de rebaixamento e, consequentemente, se aproximar dos primeiros colocados. É um jogo muito interessante para se acompanhar, porque o time do CRB contra a Tombense propôs muito jogo, né, teve a maior parte da posse de bola, chegou a ter 70% de posse de bola contra o time da Tombense. Não acredito que vá ser assim contra o time do Guarani, porque o Moza gosta também de ter a posse de bola, de trabalhar bastante o seu time rodando a bola. E aí vem o detalhe, né? O Moza pelo CSA era sempre aquele jogo feio, né? CSA e CRB, nunca tinha muita vontade, era mais o medo de perder do que a vontade de ganhar, né? Então os jogos acabavam sempre 0-0, no máximo 1-0. Acho que dessa vez a coisa vai ser diferente por não ser um clássico. Os jogadores do Guarani querendo mostrar vontade, querendo mostrar serviço também para o recém-chegado técnico. Então, o time do Guarani vai dar trabalho também para o time do CRB, mas, volta a dizer, o CRB é favorito para esse jogo. Eu também acho, né? O CRB com a provável, também pode ser que não conte com o Iago, aí ele vai ter mais um problema aí no meio campo, e vai colocar quem? Vai colocar alguém da base, o Diogo Silva, o Reginaldo na lateral direita, se o Romão não reunir condições, porque o Brian está suspenso, com o Prata na direita, aí a dupla de zaga, com o Gum ou o Gilvan, já que o Wellington Carvalho também vem machucado, além dos cartões, tem um problema de ordem médica, aí o meio campo um problema, quem é que ele vai colocar no meio campo ao lado ali do William Correia? Ou vai dar uma chance pro Longini aí de primeira, que foi a minha pergunta aí na coletiva, e na frente, o Negueba também tá fora, é o terceiro jogador, também, o Negueba verdade. Que levou o terceiro cartão amarelo, mais um problema, CRB cheio de problemas, aí na frente mas o Fabinho, o Richard deve o Richard, chegar, né? O Anselmo e o Fabinho, né? Deve ser por aí. E o Guarani, que também tem alguns problemas, e o maior problema a não só estar na zona de rebaixamento é com esse grupo, ou seja, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. É o técnico Moza. Vamos colocar agora na tela, né, a chegada, a apresentação do técnico Bugrino, ex-CSA. Vamos agora assistir o vídeo da apresentação do técnico Moza. Agora deixa o azul e branco pelo verde e branco. Vamos agora acompanhar a apresentação aí do técnico Moza. Tá sorridente, tá sorridente. Né? Tá feliz. É porque não tem o Gabriel Teixeira. E gostaria de saber à frente, né, o Guarani nessa situação,
na zona do rebaixamento. Ontem mais uma atuação deprimente, né? Porque foi uma das piores apresentações do Guarani. O torcedor realmente bastante preocupado. O que fazer, né? Você chega para tentar apagar esse incêndio. Bom, boa tarde. É um desafio, realmente, mas eu encaro também como uma oportunidade. Uma oportunidade bem importante, assim, para mim. Assim, não preciso entrar no mérito aqui da história do Guarani, né? A quantidade de jogadores que revelou para o futebol nacional. É óbvio que é num passado nem tão distante assim, mas tem uma importância dentro do cenário nacional. Falando do momento, é um momento realmente delicado, porém é possível de reverter. Como que você reverte? Assim, trabalhando bastante. Eu acredito muito no trabalho diário, nas informações, tentar colocar em prática aquilo que eu entendo de futebol desde o primeiro dia, fazer com que os jogadores confiem novamente, porque o jogo ele acabou, falando especificamente de ontem, né, saindo do controle a partir do momento que tomou o gol, e aí entra a carga emocional realmente, que ela tá grande. Então colocar as minhas ideias, trabalhar bastante, fazer com que os jogadores recuperem a confiança, até porque nós temos nomes importantes dentro do nosso elenco, e é isso, falar pouco e trabalhar bastante. E os torcedores em si vão me conhecer no dia a dia. Eu acredito muito nisso, o trabalho tem que falar por si próprio, né? Então é dessa forma que os torcedores vão me conhecer. Oi, Mozart, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, Victor Freitas, do Bugricast. Você chega para administrar a 6ª maior folha salarial da Série B. É uma pressão para você, de certa forma, ter que recuperar esse prejuízo que seria aí num eventual rebaixamento, estar gerindo aí um time tão caro? Eu nem vou usar essa palavra porque ela não passa pela minha cabeça e falo com convicção isso, né? E também não vou entrar no mérito da folha salarial, essa não compete a mim nessa responsabilidade. Eu tenho um plantel na mão, onde é óbvio que nós vamos ter que fazer alguns ajustes, mas tem, na minha opinião, um plantel qualificado, onde 11 jogadores já foram meus atletas, então isso também é um fator que pesou para a minha vinda. E é isso, impor as minhas ideias, parece meio clichê, né? Mas é nisso que eu acredito, desde o primeiro dia, recuperar emocionalmente os jogadores, até pelo menos foi essa a impressão que eu tive depois que sofreram o primeiro gol, mas isso você... Tá aí, Gabriel, o técnico do Bugre Campineiro, seu amigo Moza, sorridente, né? Você levou uma dura aí do Moza. E aí, o novo técnico agora do Bugre, eu só vou desejar boa sorte ao Moza depois do jogo do CRB, né? Que ele, contra o CSA e o CRB, que ele não vença, mas os outros jogos também. Tá aí, inclusive, o tema dele, a pergunta dos repórteres é recuperação. O que é que ele pode fazer? Aí ele disse, dispenso falar do Guarani, não precisa, campeão brasileiro da Série A, 1978, em cima do Palmeiras. E aí tá aí o técnico, o novo técnico do Bugre. Pois é, um técnico que não só é meio que o casamento perfeito, né? Porque é um time que precisa de recuperação e um treinador que também precisa de recuperação, né? Um treinador que saiu, ele pediu demissão depois de ser derrotado para Tombense fora de casa, né? Ficou aquela situação, você estava lá presente, ficou aquele fica, não fica, acabou que ele pediu demissão ainda em viagem, né? Praticamente, ainda voltando de Minas para Maceió. Né? E aí o técnico Moza ficou, né, sem clube, e aí agora chega o Guarani que está na zona de rebaixamento também, é um time que está precisando se recuperar na tabela, e eu acho que tem tudo para dar certo, viu, Rodrigo Veridiano? Tá certo então esse noticiário também do Guarani, e também não se esqueça, quer assistir o jogo do CRB? Também no sábado, já te convidei para o jogo do CSA, 11 horas da manhã. O CRB é um pouco mais tarde, 8h30 da noite, 20h30, abertura da nossa jornada lá no YouTube na rede, 18h30. Jogo da manhã, eu, Marco Silva e JP. Jogo da noite, eu, esse cara que está aqui do meu lado, o Gabriel, narração do Williams Martins, direto do estádio Rei Pelé. Para a gente terminar o programa, a dupla da Série D, Asa e CSE. O CSE que enfrenta na 14ª rodada, aliás, calma aqui, que eu vou voltar aqui, essa daqui não, né?
Vamos voltar aqui a rodada aqui para não pegar a gente de surpresa, né? Os dois, CSE jogando no sábado contra a equipe do Lagarto e a equipe do Asa, né, jogando contra a equipe do Sergipe. CSE no sábado, 19 horas, o Asa contra o Sergipe no domingo, 4 horas da tarde. Só lembrando que o Asa tem 19 pontos e é o líder, faltam 4 pontos para o Asa passar para a próxima fase e o CSE é o vice-lanterna na 7ª posição com 11 pontos. E aí, Gabriel, resumindo rapidinho essa dupla na Série D. Pois é, o Asa que já está ali beirando, né, a classificação para a próxima fase, precisando, como se disse, de apenas 4 pontos, e o CSE que joga o jogo da sua vida, né, nessa Série D. Se perder, fica difícil, né, matematicamente. Se perder, tá fora. Se empatar, se ganhar, continue. Se empatar, chances matemáticas reduzidas. Então é vencer ou vencer para o CSE. E o Asa já está numa situação mais tranquila, né? A gente achou até que o CSE poderia dar mais gás nessa Série D, mas acabou não rolando. E aí fica numa situação bem complicada neste momento. Mas o Asa, em contrapartida, já está ali com um pezinho garantido na próxima fase. Um abraço para você, Gabriel. Seja sempre bem-vindo, né? Sua primeira participação aqui no Tá na Rede, de muitas, né, virão por aí. Grande abraço para você. Valeu, Rodrigo Veridiano. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E é isso, né? A gente volta segunda-feira, Segunda-feira. Né? Segunda-feira, falando mesmo da horário. Dupla também, gols, melhores momentos e tudo que Espero tem estar falando do hat-trick do Anselmo Ramon e do hat-trick de Rodrigo Rodrigues. É um gozador, tá certo? Gente, grande abraço. Nos acompanhe no YouTube na Rede, com 2 jogos no sábado. Nosso Instagram, Estamos na Rede, e o nosso Portal na Rede, www.portalnarede.com.br. Obrigado a toda a equipe e a você, razão maior da nossa existência. Bom final de semana, até segunda. Atenção, cliente Unimed Maceió. Você conta agora com mais uma opção de atendimento. Conheça a teleconsulta de urgência 24 horas. Você conta com atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, por chamada de vídeo pelo celular ou computador. Se for preciso, o médico pode solicitar exames, receitar medicamentos e emitir atestados, tudo online. E caso necessário, vai lhe orientar sobre atendimento hospitalar. A teleconsulta é recomendada para casos urgentes em clínica médica e pediatria. Tem previsão contratual e você só precisa de conexão com a internet. Acesse unimedmaceió.com.br ou baixe o aplicativo Conexa Saúde e ative sua conta gratuitamente. Para atendimento de urgência, além da teleconsulta, você ainda pode contar com o Hospital Unimed, ampla rede credenciada e SOS Unimed. Unimed Maceió, cuidar de você. Esse é o plano. Responsável técnico Dr. Daniel de Macedo Veras, RMAL 3512 RQE 916. Você sabe o que torna uma refeição especial? Além de bons ingredientes, uma pitada de amor no preparo é fundamental. O arroz coringa é o arroz que vai deixar a sua receita muito mais especial. Venha sentir o aroma e o sabor do delicioso arroz coringa. Na hora do almoço ou do jantar, o arroz coringa é uma ótima escolha. Branquinho e saboroso como você nunca viu. Agora o coringa está completo. No café, no lanche, no almoço e no jantar. Coringa, sabor todos os dias.